Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra Ruizan, eu sou corretora de imóveis na Brasa Homes, aqui em Orlando, na Flórida. E hoje eu quis trazer para vocês uma coisa muito particular minha, que eu gosto de cozinhar, e eu quero mostrar para vocês como é o meu dia a dia numa cozinha, porque na verdade, quando a gente vai ver uma casa, o que a gente olha primeiro? O que a gente quer ver? Quem gosta de cozinhar, tanto a esposa quanto o marido, que é uma cozinha legal, uma cozinha onde você tem espaço, tem armários para você poder colocar todas as coisas que a gente gosta de acumular, sem contar que também as cozinhas, muitas cozinhas aqui na Flórida, nas casas a gente acaba tendo um pantry, que no Brasil a gente fala uma despensa, então eu tenho lá a minha despensa. Isso tudo é muito importante você olhar quando você vai ver uma casa. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter uma ilha no meio, né, da cozinha, onde serve de apoio, não só para cozinhar, mas também para fazer as refeições, onde, inclusive a minha ilha aqui, ela tem uma particularidade que é ter uma pia aqui. Normalmente as casas não têm, a ilha ela não tem nada. E aí vai de cada construtora construir a casa, né, a planta, planejar e construir. Uma outra particularidade das casas aqui, especialmente nos Estados Unidos, na Flórida, ela tá toda aberta. É que eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, mas a minha cozinha aqui, eu tenho a minha sala de jantar bem de frente e o meu family room right there, bem ali, que é onde tem a TV, o sofá. Isso tudo para quando você recebe visitas é muito legal, porque fica todo mundo no mesmo espaço. Todo mundo fala com todo mundo conversa com todo mundo. Isso é uma coisa muito legal para conectar as pessoas. Diferente do Brasil, que as coisas são mais divididas, né? A cozinha com as paredes fechadas, a sala de jantar ficam em ambientes separados. Uma outra particularidade dessas casas, às vezes casas maiores, né, ou casas de luxo, que tem várias salas, em algumas delas é um pouco mais separado, ainda assim aberto. Então, numa estrutura você pode colocar a cozinha e a sala de visita, de repente um pouquinho mais para trás você tem a sala de jantar, a sala de estar, biblioteca, enfim. Depende do que o builder, né, do que a construtora vai colocar em cada casa. Gente, então hoje eu vou preparar pra gente na minha cozinha para vocês entenderem como é que as coisas funcionam aqui, né, nas cozinhas, não muito diferente do Brasil, mas mais ou menos como as coisas funcionam. Então eu vou preparar uma receita de risoto de camarão aqui eu tenho 908 gramas, que são 2 libras, né, de camarão. Eu passei ele no papel toalha para ele não soltar muita água porque ele estava congelado e temperei com sal e pimenta. Daí aqui eu vou picar 2 tomates, aqui eu já tenho um tomate meio picado, vou terminar de picar, uma cebola ou meia cebola, aí vai do seu gosto, 3 dentes de alho. Então eu vou preparar esses alimentos porque daí depois eu vou ali pro fogão, que eu vou esquentar o caldo de frango ou de legumes, que você pode escolher também para colocar. Eu vou fazer um disclosure aqui. Só para deixar claro, eu não sou cozinheira, eu gosto de cozinhar, sou metida a cozinheira, então eu procuro preparar as refeições em casa com mais qualidade e mais saudável, mas o que eu gosto mesmo é de vender casa, de te ajudar a achar a sua casa, seja para morar ou seja para investir, aqui na região de Orlando ou no sul da Flórida também. Tá bom? Então vamos lá, bora cozinhar. Gente, então agora eu vou pôr o caldo para esquentar. Quando você for fazer um risoto, o primeiro passo que você tem que fazer é botar o caldo para esquentar. Mas antes disso, eu preciso te explicar. Esse fogão, se vocês estão vendo, ele é um fogão a gás, ó, porque ele tem, ó, tá vendo? Ele é um fogão a gás. Esse fogão a gás é característica da área que eu escolhi para morar aqui em Winter Garden. As casas aqui que são mais novas, eles colocaram fogão a gás e eu particularmente gosto muito. Se você que mora no Brasil tem o mesmo mito que eu de não abrir mão de um fogão a gás, essa região é uma região ótima para você procurar sua casa dos seus sonhos. Agora, se o fogão a gás não é uma questão primordial para você aceita cozinhar no fogão elétrico, é a mesma coisa. A comida vai sair do mesmo jeito.
Esse é um mito que eu também tinha. Então, seja a casa que você queira, na região que você queira, com fogão a gás ou sem fogão a gás, fala comigo, fala com a gente da Brasa que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a achar a casa para você, com os requisitos que você quer, do jeito que você sonha. Gente, deixa eu corrigir uma coisa. Para cozinhar, o fogão a gás e o fogão elétrico é a mesma coisa. Agora, um ponto que eu levantei, que eu parei para prestar atenção, é que a gente está numa área de furacões. A gente está numa season de furacões. Quando tem um furacão e acaba a energia elétrica, você não consegue cozinhar com o fogão elétrico. Já com o fogão a gás, você consegue. Por mais que não tenha eletricidade para dar ignição, para acender, mas você tem um acendedor e você consegue cozinhar normalmente. Então fica aí uma dica para você que está procurando casa para comprar aqui. Então a gente vai colocar aqui uma caixinha de, aqui eles chamam de broth, né, mas é caldo de frango, para ferver, que a gente precisa no risoto, a gente precisa ter a água fervendo. Então aqui eu já piquei um tomate e meio, tô finalizando aqui. E aí eu vou fazer esse vídeo também, pessoal, e vou falando para vocês sobre o real estate, a minha experiência em real estate, o que eu gosto de Orlando, o que eu não gosto, para a gente ter um papo mais interativo, contar as minhas histórias de closing. Tem muita coisa que a gente acaba não dando tempo de falar, mas é muito importante vocês saberem. Então, pessoal, eu tô picando aqui a minha cebola. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre o real estate. Então, assim, eu morei no sul da Flórida, mas para eu explicar um pouquinho melhor, eu vou abranger isso e eu vou mostrar como que a Flórida é dividida. A Flórida é dividida em sul da Flórida, Central Flórida e o norte da Flórida. No sul da Flórida, a gente tem ali os Key Wests, né? A Miami, a gente vai aí eu vou subindo, tem Fort Lauderdale, Pompano, Deerfield Beach, Boca Raton, Delray, até West Palm Beach. Depois de West Palm Beach, aí já vem mais para Júpiter, que aí é toda essa parte da costa do Atlântico. E aí Orlando é considerado Central Florida, que ela fica no meio, entre a costa do Atlântico e o Golfo americano, né? Agora chama de Golfo americano. E aí, mais para cima, norte, é onde fica a capital da Flórida, que fica Tallahassee. Tallahassee, Jacksonville, que mais? Tem umas praias ali chamadas a Destin, se eu não me engano, que fica mais ali para o norte. Então, Flórida é essa situação. Então, eu morei muito nos primeiros anos no sul da Flórida, que era na região de Boca Raton, Delray. Boca Raton vamos dizer assim, é a cidade, uma das cidades queridinhas por causa das escolas. Tem muita família que resolve morar ali por causa das escolas. As escolas públicas ali são boas. Delray Beach é a praia. Eu adoro a praia de Delray, mas não é uma cidade de família para escola, mas é uma cidade de gente jovem e casais que já não tem mais filho, que não precisa mais da escola. Ou que você vai colocar seus filhos na escola particular, que é nas escolas privadas. Então, lá eu morava e lá o que eu tenho? O que você tem lá embaixo? Você tem a praia, que é um estilo de vida muito diferente de quem mora em Orlando. Porque Orlando a gente tá a praia mais próxima a 50 minutos, 1 hora. O que não é ruim. Imagina, quando você... gente, eu vou te dizer mais. Quando a gente compara isso com o Brasil, quando você vai pra praia, eu morava no ABC, então para ir pra praia era rapidinho, na questão de distância. Mas se você ia para uma época de feriadão, imagina quantas horas a gente demora para chegar lá por causa do trânsito. Mas aqui isso não acontece. As estradas aqui, elas são muito boas para isso. Você consegue fluir no trânsito quando você vai para a praia. Tanto numa costa, que é na costa Atlântica, que a gente está na linha de Melbourne, que é onde tem a NASA, que você pode ver eles lançarem os foguetes. Os foguetes, ou você pode ir para outra costa onde tem o Golfo do Golfo americano, que a praia é uma piscina. Parece uma piscina, tem muito pouca onda. Então, assim, para família curtir com criança pequena, é fantástico, é maravilhoso. E aí, o
que mais que eu gostaria de comentar com vocês? Comprar casa na Flórida, gente, eu tô no Brasil, eu recebo muita pergunta, muita gente, muitos amigos, muita gente questionando. Comprar casa na Flórida, eu moro no Brasil, é muito difícil? Se eu te disser que é mais fácil para você comprar uma casa na Flórida do que pra gente que mora aqui, eu não estou mentindo. A quantidade de documentos que eles pedem, na grande maioria das vezes, é muito menos do que a gente. Então, se você quiser saber mais sobre isso, aí a gente pode fazer um outro vídeo para falar mais, porque é um assunto que vai dar umas horas de vídeo, sabe? Umas horas não, mas um bom tempo de vídeo para isso. Eu já acabei de cortar minha cebola, tô descascando o alho, 3 dentinhos de alho para essa nossa receita de risoto. E eu costumo chamar essa receita de uma receita de risoto preguiçosa. Por que preguiçosa? Porque se você é uma mulher moderna que trabalha, que tem que cozinhar, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido e ainda ter a sua profissão, a gente precisa de praticidade na cozinha. Que eu vou fazer o meu risoto na panela de pressão, para vocês verem que fica muito parecido e vai ficar bom demais. Deixa eu dar uma limpada aqui, que eu não gosto de bagunça na minha cozinha. Lavar um pouquinho desse coentro, porque coentro com frutos do mar tem tudo a ver. Eu não vou usar ele agora, mas vou usar ele para finalizar o meu risoto. Então agora primeira coisa que eu preciso fazer é, deixa eu botar para cá. Eu preciso fritar os camarões, porque o camarão ele é um fruto do mar muito sensível. Se você cozinhar ele demais ou fritar ele demais, ele fica borrachudo e aí perde todo o prato, né? Toda a textura e todo o glamour do prato. Gente, então eu tô ligando a minha panela de pressão elétrica, que é mais fácil, não tem perigo de explodir, de acidentes. Então eu só tô esquentando ela aqui um pouquinho para a gente começar a fritar os camarões. Porque, como eu falei, não dá para cozinhar ele por muito tempo. Então eu vou botar aqui o azeite, mais ou menos 1 colher de azeite, 1,5 colher. E aí vamos começar a saltear esses camarões. Gente, eu queria falar para vocês que às vezes falam, quanto tempo normalmente dura um closing, né? Para quem mora aqui na Flórida e vai comprar como residente, você pode fazer closing em até 10 dias. Se vocês acreditando ou não, o closing dessa casa que a gente comprou, nós fizemos em 10 dias. Foi assim, recorde. Muita gente não acredita, porque é um espaço de tempo muito curto. Mas eu não tinha muito tempo, porque quando a gente resolveu comprar era final de julho. E as escolas, elas começam as aulas em agosto. Então, eu não queria que as minhas filhas começassem escola num lugar e depois transferissem 1, 2 semanas depois para outra escola. Isso é muito ruim para as crianças. Então, eu falei, a gente vai ter que fazer, vai ter que dar um jeito. Graças a Deus, o mortgage broker ajudou a gente. Então, tudo correu assim, ó. Parece que é Deus. Deus, às vezes, fala assim, você não vai morar no sul da Flórida, você vai morar em Orlando. E aí, a gente conseguiu achar a nossa casa, comprar e fazer o close dela em 10 dias, querer você ou não. Para quem mora no Brasil e queira comprar uma casa aqui, essa realidade não é real, porque demora um pouco mais. Geralmente, um closing para alguém que não mora aqui vai aí de 45 a 60 dias, porque tem a questão do banco, de trazer o dinheiro para cá, enfim, tem umas particularidades um pouco diferentes de quem já mora aqui, né, que ganha em dólar americano, enfim. E a gente escolheu também morar aqui em Winter Garden pelas casas serem casas mais novas e pelas escolas serem escolas muito boas. Por exemplo, a gente no sul da Flórida, as casas elas ainda são mais caras do que Orlando quando você compara. Então, para você ter uma ideia, essa casa que eu moro, ela foi construída em 2017. Eu não preciso fazer absolutamente nada nela, a não ser que eu queira deixar ela do meu jeito. Mas a gente pagou aí na faixa de 700 mil. Essa mesma casa, se eu fosse comprar ela
Lá no sul da Flórida, eu não compraria por 700, eu compraria ela por no mínimo 900 a 1 milhão. Então, para você ter uma ideia de valores entre um lugar e outro. Claro, eu estou em um Intergarden, se você vai para Dr. Phillips é uma outra realidade, se você vai para o Interpark é uma outra realidade, eu estou te falando a realidade daqui, mas também não é nada muito diferente. Então, pessoal, esses valores que eu estou te dando são para casas aqui. Claro que se você quiser comprar em Orlando e não tenha necessidade de escola, né, para os seus filhos, escolas boas, você pode comprar casas, então, você pode comprar casas em algumas outras regiões por muito menos, por 350, por 400 mil. E aí, isso eu tô te falando, a minha casa são 4 dormitórios, 3 banheiros. Nessas regiões que tem um valor um pouco mais baixo, também você consegue até comprar casa de 3, que é 4 quartos, 3 banheiros, ou 4 quartos e 2 banheiros, por esse valor. Então, assim, tudo depende do que você quer, aonde você quer e o que você precisa que a cidade te ofereça, ou que o bairro que você vai morar te ofereça. Seguindo essa linha de valores, muitas pessoas que estão no Brasil, eles querem investir aqui na Flórida. Por quê? Porque em algumas regiões que são próximas aos parques, a gente tem aí Kissimmee, Davenport, que tem muitas casas de vacation que elas são voltadas para o turismo. Então, se você quer comprar uma casa nessa região, você consegue comprar uma casa de 4, 5, 6, 7 dormitórios, porque isso, além de você poder usar quando você vem para cá, você também pode colocar no Airbnb. E aí, quando a gente fala, né, faz a comparação, Orlando é muito conhecida pelos seus parques, pela área de turismo. E aí, quando você vem para cá, a diferença de valores entre ficar num hotel e ficar num Airbnb é muito parecida. E com a casa, você consegue ter uma cozinha onde você pode preparar as refeições para sua família. Mesmo porque qualquer coisa hoje que você vai comer fora, um prato de comida, ou um McDonald's, ou um fast food, que a gente costuma dizer, você vai pagar $20. Então, às vezes, o fato de ter uma cozinha, de ter uma casa, você consegue ter aí uma economia, vamos dizer, muito grande para quem é o guest, para quem vai alugar. E claro que você acaba colocando a sua casa no mercado e alugando ela e tendo um certo lucro em cima disso. Então, continuando falando de valores, se você pegar a minha casa, que é 4 dormitórios, 3 banheiros, na faixa hoje ela deve estar na faixa de uns 800 mil. E pegar esse dinheiro e comprar uma casa em Davenport, você vai comprar uma casa muito maior que a minha por muito menos. Uma casa de 5, 6, 7 quartos, você até consegue comprar na faixa de 600, 550, 600 mil. Colocando no Airbnb, você consegue fazer o dinheiro que, mesmo que ela não pague traga muito retorno para o seu bolso, mas pelo menos ele vai pagar o mortgage que você tem na casa. E aí a conta fica muito mais fácil, que você pode alugar, ter um imóvel para alugar e ainda ter um imóvel para passar as suas férias com a sua família quando você quiser vir para cá. Gente, e para vocês que moram aqui em Orlando, né, ou que moram na Flórida, ou que moram nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eu quero contar uma coisa para vocês, que às vezes a gente fica achando que é igual a Loteria Federal, né? Alguém ganha, mas ninguém sabe quem. O governo da Flórida, ele lança alguns programas a cada tempo, né? Por exemplo, a gente vai falar do Hometown Heroes, que é um programa que o governo ajuda as pessoas na Flórida a comprar a sua primeira casa. Então, assim, é real isso? É real, porque eu vendi para um cliente meu que sem isso ele não ia conseguir comprar a casa e com o Hometown Heroes ele conseguiu comprar. E como é que na verdade, você precisa ser elegível para usar esse dinheiro que o governo oferece para as pessoas que moram aqui para comprar a sua primeira casa, onde você precisa ter o histórico de crédito num valor acima de 650, tem que ser a sua primeira casa, você tem que ter uma renda, na época acho que era para Orlando era 145 mil, você tem que ter uma renda dentro até esse valor, o que mais? Você tem que ter um emprego, né, W2, ou você tem que ter uma empresa para poder justificar o income. E, gente, isso é real. Eles conseguiram, acho que até 30 mil para ajudar no down payment, né, que é a entrada da casa, ou para o closing costs.
Eu sei que o cliente, a gente conseguiu achar uma casa que ele gostasse, eu consegui achar uma casa que ele gostasse, a gente aplicou para o mortgage foi aprovado, a gente aplicou para o Hometown Heroes, foi aprovado, e aí no final o closing foi acho que em 20 dias e correu tudo muito bem, e ele hoje tem a casa dele, conseguiu comprar com o Hometown Heroes. Então assim, as coisas aqui, os programas funcionam. Para você que mora aqui e queira comprar e não tem todo o down payment ou todo o closing costs e quer usar o Hometown Heroes, me procura, vamos conversar, eu vou te explicar como funciona, vamos procurar a sua casa e vamos fazer a sua compra, ou seja, eu vou te ajudar a realizar a compra da sua casa. E ainda você vai sair do aluguel. Quer coisa melhor que isso? Gente, então agora eu já tenho todo o Gente, eu já tenho todo o meu camarão frito. Agora eu vou começar o nosso risoto. Vou botar aqui mais uma colher de azeite. Eu vou pôr a cebola. Que aí, ó, ele vai pegar todo o fundinho da panela que grudou o camarão, que ficou uns resquícios aqui. Deixa eu amassar esse alho. Eu vou amassar o alho pra gente pôr ele. Eu adoro fazer essa receita para família, para receber amigos, para você que gosta de cozinhar. E pelo uso da panela de pressão, a gente encurta o processo e ele fica pronto muito mais rápido. Vou contar um segredo para vocês, porque eu sempre gostei muito de risoto e de fazer esse risoto. E aí meu marido ficava inconformado. Como assim você demora tanto tempo para fazer esse risoto? Vamos acelerar esse processo. E não é que ele foi procurar, pesquisar e ele descobriu de fazer isso na panela de pressão. Aí depois disso eu nunca mais fiz de outro jeito. Vai ser sempre na panela de pressão. Porque colocar o meu alho. Dá uma fritadinha nele, uma refogada, como a gente costuma dizer. Preciso falar isso para vocês, porque eu tenho 2 clientes. Uma casa ainda está listada e o outro a gente acabou de fazer um closing lá em Del Rey. Quando esses clientes chegaram para mim, eles chegaram assim: Sandra, eu comprei essa casa num leilão e o preço foi ótimo. Ah, foi? Pagaram super bem o preço. Mas aí eu falei, olha, você precisa checar se não tem mortgage envolvido nessas casas. Não tem, porque eu fiz o curso para comprar em leilão e ninguém nunca falou nada disso. Então eu paguei o preço, esse preço que era. E aí eu falei, olha, eu nunca comprei nenhum curso de leilão, nunca fiz nenhum leilão. Mas então, checa, procura informação. Vai no Citi, procura informação, vê se tem mortgage, se não tem. E aí as pessoas descobriram que tinha mortgage. Além daquele valor que ele pagou, ele ainda tem que pagar um mortgage. Ou seja, eu não quero atrapalhar o business de ninguém, cada um faz o que quer, né? Vende o que quer. Mas quando você pensa em fazer algo com leilão, você tem que prestar muita atenção. Não é comprando um curso que você vai aprender a fazer tudo. Porque às vezes eles não falam tudo no curso. E aí, quando você vai ver o valor que você pagou, mais o mortgage que você tem que pagar, você não vai conseguir pegar o preço na venda com todos esses gastos. Então, assim, é uma parte que eu quero que vocês prestem muita atenção quando alguém falar sobre leilão. Não é tão simples assim, você precisa saber. E aí, a história desse é o seguinte, ele comprou um apartamento em Del Rey, um 55 Plus, pagou super baratinho porque lá naquela região, naquele condomínio, os apartamentos, né, são baratinhos, não são caros. Ele falou, vou fazer um negoção, vou comprar e vou vender, vou reformar, deu uma reformadinha e vou vender. Ou seja, aí eu falei para ele, olha, veja se não tem nenhum mortgage, porque isso é muito, muito importante. Ou seja, a pessoa dona daquele apartamento,
veio a falecer, o filho que ficou com o apartamento não conseguiu pagar, acho que todas as despesas, e aí o apartamento foi para leilão. Com esse apartamento em leilão, meu cliente rematou o apartamento e aí a gente foi pôr à venda. E aí ele foi tentar descobrir a questão do mortgage. O mortgage que esse senhor que era dono, morreu, foi vendido para outra empresa e ninguém sabia para onde que estava esse mortgage. Ou seja, se eu não descobrisse onde estava esse mortgage, o apartamento não ia conseguir ser vendido. E aí o que a gente fez? A gente listou, pôs no mercado e aí a gente ficou esperando para ver se apareceu algum comprador. Apareceu o comprador. Para eu não perder essa negociação e para o dono também conseguir vender, porque ele comprou para fazer o que a gente chama de flip, eu consegui achar uma title company muito boa, que ela conseguiu fazer todo esse escaneamento e eu ajudei ela a fazer todo esse escaneamento, investigação, saber para onde é que ir, para onde é que não ir, e ela conseguiu saber quem era o dono do mortgage e fazer o payoff. Só por causa disso, nós conseguimos fazer o closing com sucesso. E aí o comprador ficou feliz com a sua compra e o vendedor ficou feliz porque conseguiu vender o apartamento. Então, minha dica, tome muito cuidado quando é essa questão de leilão. Presta muita atenção, pesquisa, procure antes de entrar no negócio, que depois pode ser mais caro do que a gente achava. Eu usei um vinho, gente, que é um Sauvignon Blanc, tá? Você pode usar o vinho da sua preferência. Eu gosto desse vinho porque ele não é tão doce. E agora vamos entrar com o caldo dele. Então agora eu vou pôr para cozinhar, 6 minutinhos ele vai cozinhar e aí a gente volta para finalizar, para pôr os camarões, para pôr a manteiga, para pôr o queijo, para pôr o cilantro picado e aí já a gente vai degustar, já. Gente, aqui ó, já tá cozido meu risoto, olha. E agora eu vou finalizar ele, então eu vou voltar os camarões. Eu vou deixar uns aqui para fazer um enfeite no prato, né? Porque a gente come com os olhos, na verdade. Então agora a gente vai botar meio limão siciliano. Agora eu vou botar manteiga. Manteiga é muito importante no risoto porque ele dá brilho e textura. Vou colocar uma coisa que eu adoro, que é parmesão ralado. Esse parmesão ralado, eu adoro queijo, então eu vou botar quanto eu quero. Então fica ao seu gosto e ao seu critério, tá? Vou colocar esse parmesão aqui. E uma coisa que eu não pus também a gosto e uma coisa que eu não pus ainda é sal. Não pus sal em nada. Então agora a gente vai colocar também a gosto. Vou pegar um prato para mostrar para vocês. Veja bem, eu te ajudo a comprar a sua casa. Eu não vou fazer comida para você, tá? Só para deixar claro aqui. Mas eu vou botar a receita depois, enquanto a gente colocar o vídeo no ar, eu vou botar a receita para vocês saberem mais ou menos os ingredientes e tudo mais. Então, olha, vamos experimentar, ver como é que ficou. Tá quente, né? Tem que tomar cuidado para não queimar a boca, nem a língua. Minha garganta já não tá lá essas coisas. Ficou bem bom. Então já sabe. Quer investir na Flórida? Lembra do Brasa Homes, Sandra Huisam. Quer vender sua casa na Flórida? De novo, lembra Sandra Huisam, Brasa Homes. Se você tem dúvida, se você tem curiosidade, se você quer aprender, enfim, entre em contato comigo. A gente vai colocar os dados da Brasa Homes, os meus dados. Qualquer coisa que você precisar de ajuda, de dúvidas, fala com a gente. Aqui, mais uma coisa, se você quer aprender alguma receita ou quer que eu cozinhe alguma receita, coloca nos comentários o que receita que você quer que eu faça, que eu vou fazer especialmente para você que está pedindo, tá? Servidos? Então já sabe. Se você quer saber mais sobre o real estate na Flórida, se você quer que eu cozinhe alguma coisa para você, bota nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de vir preparar uma receitinha e bater um papo sobre o real estate aqui na Flórida.
E lembra, não esquece de deixar um comentário, de curtir, de mandar para aquele seu amigo ou aquele seu parente que quer investir na Flórida, mas não sabe como, não sabe por onde começar. Fala comigo, fala com a Brasa Homes e a gente vai te ajudar a realizar o seu sonho.